O meu nome é Francisco Nóbrega de Lima e estou contente por estar agora aqui consigo e feliz ao vê-lo no caminho certo para a resolução do problema que agora o está afligindo. Esta primeira faixa consiste numa breve explicação para todos aqueles que nunca fizeram um relaxamento completo e controlado, tanto físico quanto mental. Mas vou ainda falar sobre o que é de facto uma depressão, pois infelizmente grande parte das pessoas que se encontram num estado depressivo não sabem bem o que se está passando com elas. Talvez porque nunca tentaram procurar ajuda. E a verdade é que ao saberem o que de facto as está atormentando, vai na maior parte das vezes ajudá-las e orientá-las na procura dessa mesma ajuda tão necessária. A palavra depressão é vulgarmente utilizada para referir estados que envolvam tristeza, rejeição, perca de autoestima e de energia. E é no humor da pessoa que estão as possíveis variações afetivas que são denominadas de depressão. Para que mais facilmente se possa perceber a explicação que se seguirá, irei começar por lhe falar sobre as diferenças e as interligações entre a sua mente, o seu cérebro e o seu corpo. Pois bem, talvez consiga trabalhar com um computador, ou pelo menos já viu um. E por isso, sabe que para se tirar dele um resultado pretendido, é sempre necessário, além do computador, de se ter um operador, uma pessoa para introduzir os dados no computador. Imagine agora que você é formado por 3 partes, em que uma é a sua mente, outra o seu cérebro e a terceira parte o seu corpo. Correspondendo neste nosso exemplo, a sua mente ao operador, ou seja, à pessoa que no teclado introduz o que pretende no computador. O seu cérebro ao computador propriamente dito. E o seu corpo será o resultado obtido, pois ele vai reagir por uma integração psicossomática aos dados introduzidos pela sua mente no seu cérebro, ou por outras palavras, pelo operador no computador. Na sua mente, que como vimos representa o operador e que é imaterial, que é algo que não podemos ver ou tocar, mas que todos nós sabemos que a temos porque pensamos, tem o seu consciente ou consciência exterior, o seu pré-consciente ou consciência interior, que muitos chamam de subconsciente, e o seu inconsciente. No seu cérebro, que é formado por milhões de células nervosas e que tem um funcionamento totalmente mecânico e que, conforme decidimos, representa o computador, ou melhor dito, um biocomputador, e decidimos isso porque ele trabalha exatamente como um computador, tem as suas várias frequências cerebrais, e que significam o número de vezes que um neurónio se carrega e se descarrega de informação em cada segundo, e que se dividem em ondas beta de 14 a 21 ciclos por segundo ou ainda acima deste valor, e que são predominantes quando está bem acordado, pelo que a sua ação predomina sobre o seu pensamento, e estão associadas também ao seu consciente. Tem as ondas alfa de 7 a 14 ciclos por segundo
e que são as predominantes quando dorme ou faz um relaxamento. Tem as ondas θ, de 4 a 7 ciclos por segundo, e que também estão associadas ao sono ou a relaxamentos mais profundos, e que, tal como as ondas alfa, estão associadas ao seu subconsciente. E tem por fim as ondas delta, de meio a 4 ciclos por segundo, e que estão associadas a um sono profundo e em grande parte ao seu inconsciente. Tem todas estas ondas cerebrais a todo momento, só que entre elas há sempre uma que tem a predominância. Por fim, no seu corpo, que é a parte de si que vai reagir ao que a sua mente, o operador, vai inserir no seu cérebro, o computador, tem os seus 5 sentidos físicos e todos os seus órgãos e sistemas. Serviu esta explicação sobre a diferença entre a sua mente, que, como vimos, é uma parte de si imaterial e invisível, e o seu cérebro, que é material e visível, para lhe dizer que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e segundo a maior parte das teorias europeias e sul-americanas, as depressões não são originárias da sua mente, mas sim do seu cérebro. Têm, por isso, uma componente biológica e, como tal, daí a importância que os relaxamentos poderão ter na ajuda da cura, porque durante eles estará em contacto direto com os seus 2 hemisférios cerebrais, já que no dia a dia a maior parte das pessoas só utiliza de uma maneira geral o seu hemisfério cerebral esquerdo. Ao mesmo tempo que estará criando neles ondas cerebrais alfa, que apesar de terem uma frequência mais baixa que as ondas beta, como já vimos, são, no entanto, muito mais potentes. E esse relaxamento profundo, progressivo e controlado é composto também por sugestões positivas, o que vai elevar sem dúvida a sua autoestima e autoconfiança e ajudá-lo a encarar a sua cura total com menor desconforto, angústia e ansiedade, e aprender assim a lidar melhor com a depressão ao mergulhar no seu maravilhoso mundo interior. E ainda, porque está cientificamente provado que as ondas alfa, as ondas mentais predominantes que terá no seu cérebro durante os relaxamentos, trazem sempre associadas um benefício enorme para o seu corpo, para a sua mente, para o seu cérebro e para o seu espírito. Sem contar que durante os relaxamentos com meditação, terá acesso a novas fontes internas de força e energia para o ajudarem a vencer a depressão. Podemos dizer que uma depressão é um estado contínuo de ansiedade e de desânimo que aparece quase sempre em alturas de mudança, como se determinado acontecimento marcante fosse o gatilho que a fazia disparar. Se bem que, de acordo com a maior parte dos estudiosos na matéria, não seja esse acontecimento a sua origem. Só atrás ao de cima, pois ela teria já de existir latente nessa pessoa. Muitas pessoas tentam então explicar a sua entrada em depressão por um acontecimento normalmente negativo que ocorreu nas suas vidas. Mas a verdade é que se entraram em depressão nessa altura, e como já o disse,
é porque ela já existia dentro dessas mesmas pessoas antes desse facto ocorrer. Podia era estar camuflada e ter-se então acentuado com esse acontecimento. Pois, segundo grande parte dos médicos que estudam e que sabem tratar as depressões, pode-se afirmar hoje em dia que nenhum facto da vida, por pior que seja, pode ocasionar uma depressão por si mesmo. Ou seja, quando as depressões ocorrem, são sempre independentes das várias circunstâncias da vida de um indivíduo e que, quanto muito, esse acontecimento as poderá trazer à tona nessa altura. Existe ainda outra corrente de pensamento que nos diz que se temos no nosso corpo um determinado órgão que esteja enfraquecido, que esteja mais fraco, mais embaixo em certa altura de nossas vidas, que uma depressão poderá ter nele a sua origem. Assim como problemas no sono e a falta de sol nos meses de inverno, são também fatores biológicos que podem precipitar os sintomas depressivos. Em alguns casos, a cura total é feita de uma forma espontânea, sem qualquer tipo de ajuda, e a depressão vai desaparecendo por si mesma. Mas para muitas pessoas, a única saída serão os medicamentos antidepressivos. E para certas pessoas ainda, para além dos medicamentos, torna-se necessária uma ajuda psicoterapêutica para orientar e ajudar o paciente a corrigir as suas condições de vida. Normalmente, as primeiras reações de uma pessoa depressiva começam por ela perder a vontade de sair de sua casa, evitar os acontecimentos sociais, não se sente bem em lugar nenhum, perde assim, em grande parte, a vontade de viver. E ainda uma grande tendência para o pessimismo, angústia, ansiedade e muitas vezes tristeza, medo e até pânico. Segundo algumas correntes, 4 tipos de depressão se podem apresentar. Primeiro, as que já nascem com a pessoa e se manifestam mais tarde. Segundo, as que têm o seu início na infância ou na adolescência. Terceiro, as que se manifestam por fases ao longo da vida. E por último, as que aparecem de repente e em qualquer altura da vida de uma pessoa sem nenhum sinal anterior da sua presença. A depressão mais comum é aquela em que a pessoa se identifica como estando deprimida e que se deixa levar por ela, como se a depressão fosse a própria pessoa em que a característica básica é uma grande angústia. Menos comum é aquela em que o indivíduo sente que foi atacado por uma depressão, mantém a sua própria maneira de ser, mas só atua de uma forma depressiva e luta contra a depressão para a vencer, mas sem o conseguir. E daí a sua característica básica ser uma grande ansiedade. A pessoa sente que não é a própria depressão, como na anteriormente descrita, mas sim que tem uma depressão. Em certos tipos de depressões, são desencadeadas crises de pânico, muitas vezes associadas a certos locais como supermercados, elevadores, engarrafamentos de trânsito e grandes espaços. E em muitas outras, geram-se desconfortos dolorosos como tonturas, vertigens, taquicárdias, hipertensão, alergias, úlceras, impotência, frigidez, baixas de açúcar no sangue, gastrites, crises de vesícula,
dores de cabeça e na nuca, dores lombares e nas pernas, fadiga intensa e tantas outras. Mas com o tratamento adequado, todos estes sintomas desaparecem completamente. Todos os médicos que tratam pessoas depressivas sabem como é importante dizer-lhes a forma como a medicação irá atuar e como é que a sua doença irá evoluindo. E que mesmo que se sinta completamente curado, que deverá manter a medicação durante um certo período de tempo, senão a depressão poderá voltar. Hoje em dia, grande parte dos médicos já tem consciência da importância da pessoa depressiva poder entrar em contacto com eles, que o estão seguindo, de preferência semanalmente ou de 15 em 15 dias, mesmo que só pelo telefone, porque poderá ser-lhes dito como é que a sua cura está progredindo, e o doente irá assim criando uma confiança muito grande e muito importante no seu médico e irá aderir ao seu tratamento com todas as suas forças e energias. Há uma corrente que nos afirma que as depressões não são hereditárias e outra que diz que a tendência para as depressões é muitas vezes genética, mas que as circunstâncias do stress do dia a dia têm um papel mais importante no aparecimento dos episódios depressivos do que propriamente a questão genética. Uma pessoa depressiva deve sempre que possível procurar ajuda junto dos seus familiares e amigos, pois eles poderão ajudar a aliviar o isolamento que normalmente acompanha os sentimentos depressivos. Infelizmente, muitas pessoas de idade pensam que os sintomas de depressão que sentem fazem parte do processo natural de envelhecimento e, por isso, não reconhecem a depressão como uma doença. E se muitas vezes procuram ajuda, é só entre os seus familiares e amigos, pois veem a depressão como uma fraqueza da sua parte. É importante, assim, que esses familiares e amigos os orientem para o médico conveniente, para que, uma vez curados, possam ter a velhice feliz e agradável que, sem dúvida alguma, merecem. Todos nós já ouvimos de certo falar do efeito placebo, ou seja, dos medicamentos inertes, feitos só de água e farinha, que por vezes os médicos receitam aos seus doentes, e que logicamente não deveriam ter qualquer efeito, mas a verdade é que a maior parte das vezes as pessoas se sentem curadas e ficam realmente curadas. Mas poucos de entre nós ouviram falar do efeito nocebo, que é particularmente forte entre as pessoas deprimidas e que consiste em terem estes doentes medo de tomar os remédios que lhe foram receitados. Pois ainda existe, infelizmente, muitos preconceitos e temores em relação aos medicamentos psiquiátricos, pois ainda muita gente pensa que são iguais às drogas terríveis que se vendem nas ruas. Mas esse receio não tem fundamento, pois além de serem completamente diferentes, são hoje em dia medicamentos praticamente inofensivos em efeitos secundários. Felizmente, logo que a pessoa começa a melhorar da sua depressão, este efeito nocebo desaparece na maioria dos casos. Já desde o século passado, que uma das teorias mais aceites é que afirma que as depressões são alterações não da mente, mas sim do cérebro. E como a forma da mente funcionar depende do funcionamento do cérebro, qualquer alteração no nosso funcionamento cerebral
implica uma alteração no funcionamento da nossa mente. E por isso, os medicamentos psiquiátricos, ao influírem no nosso cérebro, irão interferir no funcionamento da nossa mente. Eu sei que com o mal dos outros podemos nós bem. Mas para que não se sinta só com este seu desconforto, poderei dizer-lhe que só em Portugal mais de 500 mil de pessoas sofrem de estados depressivos e que em todo o mundo calcula-se que mais de 400 milhões de pessoas estão passando neste momento aproximadamente pelo mesmo que você está sentindo agora. Não tenha por isso vergonha da sua depressão, pois sabe-se hoje que mais de 1/3 de toda a população mundial teve, tem ou terá algum dia uma depressão. Ou seja, a depressão é a doença mais comum da humanidade e os seus sinais mais típicos são ansiedade, angústia, insegurança, medo, tédio, intranquilidade e sensação de vazio. Uma das conclusões muito importantes a que se chegou recentemente é que quando qualquer deprimido começava a fazer exercício físico, principalmente longas caminhadas, a sua atividade física acelerava a cura em todos os tipos de depressões, ou seja, tanto nas ligeiras como nas mais profundas, e que por isso encurtava imenso os tempos necessários ao seu tratamento, pois o cérebro, como reação aos estímulos provocados pelo exercício muscular, liberta endorfinas, que provocam sensações agradáveis, elevando assim o espírito e a autoestima do deprimido. Sabe-se também que a música é uma ótima terapia para aliviar as depressões. No fundo, o que lhe interessa saber é que a depressão é uma doença com uma componente biológica, tal como uma úlcera, uma gastrite ou um problema cardíaco, e que pode afetar tanto o seu comportamento no dia-a-dia quanto a sua saúde física, mas que convenientemente seguida e tratada, tem cura total em praticamente todos os casos. De uma forma geral, as depressões podem se classificar em 3 tipos conforme a sua origem, ou seja, o que as faz desplotar, pois conforme já foi dito, elas existiam na pessoa antes de se manifestarem em maior ou menor grau. Temos assim as depressões orgânicas, as quais, como o nome indica, vêm à superfície devido a problemas físicos, muitas vezes provenientes de doenças ou de consumo de álcool, de drogas ou até em certas pessoas com o uso de certos medicamentos. Temos depois as depressões endógenas, que se manifestam em grande parte por perturbações nos neurotransmissores cerebrais. E por fim, as reativas, que são desplotadas, entre outras razões, por uma baixa autoestima, um complexo de culpa, a perca de algo ou de alguém que sabemos perdido para sempre, o acabar de um namoro ou um divórcio, o viver ou trabalhar num ambiente que se detesta, mas que sabemos nada podermos fazer para o remediar e que normalmente começam por um stress acentuado. Mas a meditação ou uma programação positiva associadas a um relaxamento ajuda os seus eventuais estados de depressão, de tristeza ou de solidão, dando em seu lugar origem novamente à autoestima, à saúde e à alegria pela vida.
Mas o que de mais importante lhe posso dizer agora é que a sua depressão tem sem dúvida alguma cura total. E para isso basta que se dirija a um médico habilitado para a tratar e siga à risca todas as suas orientações e conselhos. Alguém um dia disse: "Você pode pensar que o mundo não precisa de si, mas ele precisa, porque você é único, como nunca ninguém foi ou jamais será depois de si. Por isso, ponha agora toda a energia que possui na sua cura, porque todos nós e o universo precisamos de si. Lembre-se que ninguém pode falar com a sua voz e dizer exatamente tudo aquilo que você diz, pensa ou faz. E que tem de se curar, pois pode haver neste mundo alguém que um dia venha a precisar da sua ajuda. Ninguém, mesmo ninguém, pode ocupar o seu lugar no universo. Recorde a célebre frase que diz: "Não há nada que eu não possa fazer. Existiam apenas coisas que até agora eu ainda não tinha aprendido a fazer." Comece então agora por aliviar qualquer peça da sua roupa que esteja a incomodá-lo. Não cruze as suas pernas nem os seus braços para que a sua circulação se faça com toda a normalidade. Respire sempre normalmente e principalmente não crie qualquer tipo de tensão em si durante o relaxamento. Ou seja, se sentir comichão em alguma parte do seu corpo, coce-se. Se precisar de tossir, tussa. Se desejar mudar a posição do seu corpo, mude-a, etc. E se sentir em qualquer altura necessidade de abrir os seus olhos, abra-os. Mas lembre-se que neste último caso, e só nele, deverá recomeçar o seu exercício desde o seu início. Quando lhe for possível, procure então um local calmo. Tente não ser incomodado durante os próximos 30 minutos. Se possível, desligue o seu telefone e dê começo ao seu exercício se for esse o seu desejo. Certifique-se sempre primeiro que está sem fome e sem sede, que não precisa de satisfazer nenhuma necessidade fisiológica e que está sem frio. E se for este último caso, tape-se com um cobertor ou um lençol, pois ao relaxar-se, a temperatura do seu corpo vai baixar levemente. Quando os seres humanos iniciam a viagem mais importante de suas vidas, a viagem em direção a si mesmos, tal como está fazendo agora, reencontram o potencial de sabedoria, de inteligência, de força, de motivação, de fé no futuro e de criatividade, que pode transformar as suas vidas em vidas muito mais cheias e muito mais felizes do que presentemente poderão ser. Espero de alguma forma ter conseguido ajudá-lo, tanto a perceber melhor o seu problema, como com o relaxamento da faixa seguinte. E se sente que de facto precisa, procure um médico indicado e siga à risca os seus conselhos, para se libertar de vez do que presentemente o atormenta. Pois a sua cura total de certeza que existe e já está dentro de si, a partir do momento em que tomou a decisão de se curar. Assim é e assim será. Desejo-lhe muita paz, saúde, prosperidade e amor.